Desde a infância, ouvi as palavras: paz ao mundo, mundo, estamos pela paz, somos pessoas pacíficas. Mas no fim, o trem blindado sempre aparecia bufando por perto. Pela primeira vez, vi o líder do país que, sem dizer essas palavras bonitas, faz o que os bolcheviques só falavam. Ele está construindo a paz no planeta. Por que ele se envolveu no conflito entre Congo e Ruanda? Sim, Tailândia contra Camboja, bem, isso não é problema dele, parece um assunto totalmente diferente. Sim, Armênia contra Azerbaijão. O que isso tem a ver com ele? Índia, Paquistão, Egito, Etiópia, na verdade, isso realmente não é problema dele. Sim, Sérvia, Kosovo e os conflitos atuais incluem Israel, Hamas, Irã e Rússia-Ucrânia. Os eleitores de Trump querem que ele volte seus esforços para casa e cuide dos problemas deles. O país não quer mais gastar dinheiro e esforços para estabelecer a paz, ainda mais em países onde os Estados Unidos são odiados. Bem, não importa o que façamos, mas com o quê? Eu acho que eles têm inveja, uma inveja profunda, e não conseguem evitar isso. Por que Trump precisa disso? Aliás, é uma pergunta interessante. Como assim? Acho que, como uma pessoa racional, Trump entende que a guerra não resolve nada. O quê? E que ela só leva à destruição daquilo que todos nós realmente buscamos: segurança, prosperidade, a possibilidade de alcançar a felicidade. Bem, sem tirar a propriedade, sim, a liberdade, por assim dizer, e o direito de buscar a felicidade dos outros. A guerra impede de criar coisas novas, melhores, aquilo que traz benefícios às pessoas, coisas, situações, qualquer coisa. A guerra é isso. Isso, eu diria, é o oposto da natureza de Trump. Continuação. Dos conflitos mais não resolvidos, este é Rússia e Ucrânia, e sabendo de algo que provavelmente nós não sabemos. Trump tenta repetidamente parar os inimigos que, na verdade, querem continuar lutando, apesar de todas as perdas, mortes e sofrimentos de seus povos. Agora, eu não sei, lá é a 160ª, 900, e 39ª, 800, e 67ª vez, Kushner e Witkoff voaram para Moscou. Nós Também estamos acompanhando Moscou, onde agora mesmo o presidente Vladimir Putin recebe o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente. Negociações importantes já duram mais de 3 horas para discutir um possível caminho para a paz na Ucrânia. Agora, Matthew Chance, da Cable News Network, ao vivo de Moscou. Há algum sinal do Kremlin sobre como eles avaliam o andamento dessas negociações? Bem, até agora não, infelizmente. Estamos em uma espécie de vácuo de informações no momento. Ainda estamos esperando. Acabei de escrever para o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, para saber se as negociações estão chegando ao fim, se ele pode descrever o clima na sala ou algo assim. Mas ainda não houve resposta. Ele disse anteriormente que essas negociações não terão limite de tempo. Já estão acontecendo há cerca de 3 horas e 15 minutos. Elas são bastante profundas e intensas. Também fui informado anteriormente no Kremlin que depois haverá um briefing de um dos funcionários russos que estão na sala à mesa. Yuri Ushakov, assistente do presidente para assuntos externos, está sentado. Se você viu essas fotos da mesa, ele está sentado à direita de Vladimir Putin. A principal tarefa para o enviado especial do presidente Trump, Steve Witkoff, e para o genro do presidente Witkoff, também participa dessas reuniões. Consistirá em avaliar até que ponto o Kremlin está disposto a aceitar compromissos e decisões elaboradas entre autoridades americanas e ucranianas na última semana em Genebra, assim como recentemente no fim de semana na Flórida, onde tentaram encontrar soluções criativas para contornar as principais linhas vermelhas da Ucrânia, como o seu desejo de aderir assim como o apelo da Rússia para que a Ucrânia ceda o território que ela anexou, mas ainda não conquistou. Esses são enormes problemas com o plano de paz apoiado pelos Estados Unidos da América, EM. Soluções estão em discussão, mas ainda não foram acordadas. E agora Witkoff e Kushner estão apresentando essas soluções ao Kremlin para descobrir se Vladimir Putin tem algum interesse no acordo. A palavra é sua. Tudo bem.
Matthew Chance, ao vivo de Moscou. Obrigado. Agora vamos a Nick Payton Walsh, da Cable News Network em Kiev. Nick, como a Ucrânia vê essas negociações? Em resumo, a grande preocupação sobre o que Steve Witkoff apresentou ao Kremlin nessas longas negociações. Isso resulta de horas, talvez dias, em que ele, pela primeira vez, teve uma conversa detalhada com a equipe de negociação ucraniana na Flórida. No fim de semana, houve ainda um segundo encontro na segunda de manhã entre Witkoff e o principal negociador ucraniano. Depois, esse plano, indo para Moscou. Witkoff conversa ao telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Emmanuel Macron da França, com Keir Starmer do Reino Unido informando também os aliados europeus. O tom de Zelensky, eu acho, é interessante. Ele tentou destacar aqui duas questões. A necessidade de dignidade em qualquer proposta específica que seja apresentada. Há uma suposição de que, embora eles estejam muito interessados e tentando cooperar, eles não têm certeza de como exatamente isso será formulado e posicionam isso, eu acho, como uma proposta americana aqui. Embora, sem dúvida, eles estejam totalmente informados e talvez não concordem com o que Witkoff representa nisso. Ao mesmo tempo, enfatiza aos ucranianos a importância de garantias de segurança dos Estados Unidos da América e Europa caso a Ucrânia faça concessões dolorosas. O que significa que uma terceira ou quarta invasão, dependendo de como você conta, eles não terão que enfrentar nos próximos meses. Esse foi um trecho apaixonado do discurso de Zelensky hoje na Irlanda, onde ele, dizem, está em modo de espera caso precise voar urgentemente para os Estados Unidos da América para um encontro com Trump. É um voo curto de lá. Também ouvimos menos de Zelensky sobre linhas vermelhas e concessão de territórios. De fato, ele disse que viu seus negociadores passarem 6 horas e meia discutindo onde as linhas de frente poderiam ser traçadas caso haja algum acordo. Então parece que o território aqui, talvez esteja na pauta. Mas também é notável que após uma semana de vazamentos sobre 28 pontos, 19 pontos, diferentes planos, nós sabemos muito pouco sobre os detalhes específicos do que Witkoff está propondo. Acho que isso foi feito para que o Kremlin não soubesse do plano pela mídia primeiro e talvez para que Zelensky não parecesse publicamente ter concordado com uma concessão que Putin poderia rejeitar depois. Mas no final das contas, os ucranianos aqui veem a Rússia avançando na linha de frente, declarando, provavelmente com certa precisão, o controle sobre o nó estratégico de Pokrovsk na frente leste. E também sentindo o frio daqui, o rigoroso inverno que se aproxima e os danos causados pelos bombardeios noturnos. E no final das contas, a fraqueza política de Zelensky devido ao escândalo de corrupção. O maior problema de Zelensky não são garantias de segurança para o país, mas garantias de segurança para ele e seus comparsas. Digamos assim, sim. Vladimir quer incluir uma cláusula sobre a não perseguição da liderança da Ucrânia por quaisquer ações durante a guerra. Bem, guerra com a Rússia, sim. Mas o ponto que a Ucrânia propôs foi levantado pelo próprio povo ucraniano, como uma tentativa americana de não punir os russos por crimes de guerra. E a sociedade ficou indignada. Na verdade, os corruptos ucranianos que estão no poder querem legalizar seus milhões ou até bilhões roubados. Eles acham que podem receber uma indulgência por todos os crimes cometidos desde 2022 ou talvez desde 2014, assim como o Biden concedeu indulgências para cerca de 8 mil pessoas. Claro, a Rússia vê quais escândalos estão acontecendo na Ucrânia, como o entusiasmo dos europeus está diminuindo. E o principal, no Kremlin, eles entendem bem que a Ucrânia muito provavelmente vai perder o apoio financeiro dos Estados Unidos. Bem, não sei, não vamos citar uma data, mas obviamente em um futuro muito próximo. Vamos continuar acompanhando essa história. Para uma compreensão mais profunda, dou as boas-vindas ao ex-embaixador dos Estados Unidos da América na Ucrânia, William Taylor. Ele se junta a nós ao vivo de Kiev. É um prazer vê-lo, senhor embaixador. Obrigado, Linda. É um prazer estar aqui. Enquanto conversamos, Vladimir Putin se reúne com representantes dos Estados Unidos da América, incluindo Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente, após acusar a Europa de bloquear os esforços de paz dos Estados Unidos da América. Como era o acordo de paz original dos Estados Unidos da América antes dos comentários da Europa e da Ucrânia, e quanto ele mudou desde então? Linda, não sabemos o quanto mudou.
Sabemos sobre o primeiro acordo, chamado de Plano de 28 pontos, que aparentemente foi elaborado pelos russos e entregue a Steve Witkoff, que fez algumas alterações. E os russos vazaram o plano de 28 pontos e você, nós e todos nós lemos cada ponto desse plano. E as pessoas ficaram bastante surpresas com o quão pró-russo ele era, até descobrirem que foi elaborado pelos russos. Os russos incluíram nesse plano o que eles queriam e ficaram muito satisfeitos com isso. E o presidente Putin, sem dúvida, aprovou esse plano, já que foi elaborado pelo seu pessoal, mas os europeus e os ucranianos não aprovaram. E Marco Rubio reuniu os europeus e os ucranianos e propôs outro plano de 19 ou 20 pontos que agradou muito mais aos ucranianos. O problema é que o plano que a Europa e a Ucrânia propõem nem sequer será discutido pela Rússia. Ainda não está claro como é possível pegar esses dois planos, quero dizer, o ucraniano-europeu e o americano-russo, e combiná-los de forma que ambos os lados concordem. Aliás, na Ucrânia existe uma lenda de que isso foi simplesmente escrito em russo e depois uma inteligência artificial, ou seja, inteligência artificial traduziu. Enfim, é uma completa besteira absurda. Eles tentam nos comprometer desse jeito. Os americanos junto com os russos contra nós e coisas do tipo. E eu não sei como é possível conciliar esses dois planos diferentes deles. Mas, mais uma vez, é possível que Kushner, Rubio, Witkoff e Trump saibam de algo que nós não sabemos. E por isso continuam pressionando para chegar a um acordo. Para nós, isso parece impossível, mas o impossível às vezes acontece. Na Ucrânia, finalmente, até a classe dominante começou a passar por dificuldades. Antes disso, para eles estava tudo realmente tranquilo. Dinheiro em paraísos fiscais, filhos em Londres, Paris, nos Estados Unidos da América, amantes por perto, saunas funcionando, o dinheiro fluía como um rio. Mas ultimamente as coisas ficaram um pouco mais quentes. Ou seja, por enquanto só está um pouco mais quente. 29 de novembro. Recentemente, um membro da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, Pat Harrigan, declarou que mais de 360 bilhões, não sei como ele contou, de dólares foram enviados para a Ucrânia por países que apoiam a luta do povo ucraniano contra os invasores. Ele deixou tudo claro, né? E pessoas do mundo todo começaram a ajudar. Do ponto de vista dele, ele calculou que enviaram dinheiro para apoiar a luta da Ucrânia contra os invasores e enviaram para a região. Ou mais de 360 bilhões, ele se refere, claro, a dinheiro, equipamentos e serviços. Desde 1922, no total, armas, equipamentos e dinheiro enviados para a Ucrânia somaram mais de 306 bilhões de dólares. Quer dizer que parte dessa ajuda militar foi desviada. Talvez pelos próprios, digamos assim, por aqueles que deram esse dinheiro, sim, ou seja, pelos nossos mesmos, sim. Talvez também em conjunto com aqueles que eram responsáveis por receber esse dinheiro, transferir o dinheiro, as armas e os recursos. Só Deus sabe que esquemas eles estavam planejando por lá. Na própria Ucrânia, em 1924 a 1925, foram revelados, digamos assim, esquemas de corrupção impressionantes. Setor de energia, compras governamentais. Bem, em todos esses esquemas, segundo dados preliminares, é claro, estão envolvidos bandidos do grupo Zelensky e Rumak. A escala dos negócios ocultos até agora é estimada em centenas de milhões e não em centenas de bilhões. Mas Pat não afirmou que tudo foi roubado, apenas uma parte considerável. Esses até agora roubaram centenas de milhões. Ministros, ex-parceiros, por assim dizer, de Zelensky e, até o que parece, líderes da administração do presidente da Ucrânia e ainda, ao que tudo indica, seu antigo parceiro Timur Mindich. Ou seja, e os ministros lá, Svetlana Grinchuk, German Galushchenko, o ex-vice-primeiro-ministro Alexei Chernyshov, o atual membro do Conselho de Defesa Nacional Rustem Umerov, provavelmente sim. E o maior golpe foi, claro, a busca
do Comitê de Combate à Corrupção, subordinado aos Estados Unidos. Os ucranianos não conseguiram transferir o NABU para o seu próprio comando. Então, houve uma busca na casa de Yermak, depois disso, Yermak acabou sendo demitido. Ele fala algo, né? Uns dizem que saiu por vontade própria, outros que foi demitido e outros por conselhos. No geral, o que diabos está acontecendo lá? Por um lado, o NABU é a América. Não são os seus que você pode comprar ou ameaçar. São alguns americanos anônimos na CIA e na Casa Branca. Vai tentar alcançá-los. Não há provas jurídicas diretas de que Zelensky ou sua família tenham se apropriado pessoalmente de grandes quantias. Sem mansões, sem resorts, sem contas bancárias. Bem, quero dizer, em nome deles. Talvez, aliás, até exista, já tenham encontrado, mas até agora não nos disseram nada sobre isso. Foi descoberto uma série de offshores que foram criadas em nome da esposa de Zelensky, mas elas foram criadas muito antes das eleições. E, na verdade, muitos russos e ucranianos fazem isso para fugir dos próprios impostos locais. Então, bom, isso nem chega a ser uma insinuação de crime. O Zelensky tem participação nisso? Dizer que não existe a parte do Zelensky no que foi roubado, bem, de certa forma existe. Lembra Dmitry Simonov, como aquele Biden mais jovem escreveu que é Big Guy. Ou seja, eu vou pegar uma parte pro Big Guy, pro cara grande, 10% para mim, e então vou entregar para ele pessoalmente. E se a parte do Zelensky não existe, então ele é um cara que deixava os amigos dele roubarem, enquanto ele mesmo ficava sentado como um Buda de madeira, mas com cara de pedra. E se Zelensky é parte, ou talvez até o chefe desse caixa comum, então isso significa que todos são literalmente capos. E será preciso pegar Vladimir por algo completamente diferente. Assim como pegaram os capos por sonegação de impostos e os prenderam, e não por assassinato e roubos. Já era praticamente impossível naquela época ligá-lo a assassinatos e roubos. Mas vamos voltar, por assim dizer, para a nossa casa. Eu gostaria de explicar para todos que escrevem e falam o tempo todo, tipo, acusamos, mas não prendemos ninguém. Vocês precisam entender no geral, simples, ao que me parece, verdade sobre a legalidade. Em regimes tirânicos e ditatoriais, tudo é simples, por assim dizer. Tudo. Se o ditador quiser, chame-o como quiser. Sim, vão prender, roubar, podem prender, destruir. Bem, talvez formalmente façam algum tipo de julgamento contra os inimigos, como eles costumam chamá-los, inimigos do povo, mas na verdade são inimigos do ditador. Se o Estado for regido por leis, graças a Deus, as coisas ficam mais complicadas. Por exemplo, nós sabemos o que significa a deputada Ilhan Omar. Ontem eu falei sobre ela para vocês. Ela se casou com uma pessoa cujo nome e outros dados coincidiam com o nome e os dados do próprio irmão dela. Esse homem conseguiu a cidadania como marido de uma cidadã, depois eles se divorciaram e ele sumiu. E Ilkan afirma que não faz a menor ideia de onde ele está. Ao mesmo tempo, Ilkan declarou, ou seja, na declaração de imposto, entregou, por assim dizer, mas chamou seu namorado de marido. E como um casal, eles declararam os impostos juntos. Ou seja, ou ela mentiu sobre o casamento, ou ela mentiu sobre o imposto, ou ela mentiu sobre ambos. E meio que todo mundo entende que ela estava trapaceando. Mas é isso, está claro. Mas provar isso no tribunal é outra história. Do ponto de vista do tribunal, supostamente o marido deve ser verificado quanto ao não reanimar por assim dizer, e o irmão também deve ser verificado. Ou seja, como saber se o marido sumiu quando não está? É preciso testemunhas de que marido e irmão são a mesma pessoa, ou outras testemunhas. Ou seja, não são mais apenas suspeitas, mas provas. Sobre a declaração à Receita Federal, Ilkan admitiu o erro, disse que não entendia, assinou por engano e pagou multa de 500 ou 5 mil dólares. Para um tribunal em um Estado de Direito, não bastam suspeitas, são necessárias provas. E quem entra com uma ação deve apresentar essas provas.
Porque o nosso país é regido pela presunção de inocência. Ou seja, você é inocente até que se prove o contrário, e não o contrário, como acontece em regimes terroristas e ditatoriais. Você é culpado simplesmente porque eu quero comer. Por isso, a investigação demora, ou seja, é feita de forma minuciosa, cuidadosa e de modo que essas provas não possam ser contestadas no tribunal. Então, antes de escrever bobagens, tipo, ninguém vai ser punido mesmo assim, pergunte a si mesmo: você quer algo feito de qualquer jeito, mas com a possibilidade de que o acusado escape? Fuja. Ou devagar, demorando, mas com todos os fatos. Pessoalmente, não me importo com a demora. O importante é que o acusado não fuja. Aliás, perceberam quantos problemas os juízes causaram no processo contra Comey, Letitia e James? Alegam que os promotores foram nomeados incorretamente, tornando todos promotores. Ou seja, o que foi apresentado ao tribunal é anulado. O caso já foi para o Tribunal de Apelação e lá também disseram, lá só tinha democratas, também disseram que agora vai ser um horror, que esse caso vai até para a Suprema Corte. Isso significa que está sendo atrasado. Ou seja, exatamente o que o promotor não queria. Ele queria que fosse mais rápido e a própria defesa naturalmente tenta adiar. Ou então, como dizem, ou o burro morre ou o imperador é reeleito. O promotor, ao ser nomeado, não assinou algum papel ou não recebeu algum documento. O criminoso pode ser solto sem punição por causa disso. Então, não mostrar. Isso é um aviso para vocês. Não mostrem seu desconhecimento sobre os processos americanos quando vocês comentam nos meus vídeos. Antes de escrever, se vocês têm certeza de algo, confiram antes. Eu já não aguento mais responder sempre a mesma coisa. Aqui estão duas coisas. Sim, tem o Memorando de Budapeste. Vocês são obrigados pelo Memorando de Budapeste. Mas vocês já leram ele? Silêncio. Leia. Silêncio. E depois vai embora para sempre depois que lê. Aqui vai a próxima. Você leu e pelo Memorando de Budapeste. Algo assim. Esse é o segundo, então. Lá só falam, mas ainda não expulsaram nem prenderam ninguém. Sim, senhores, ainda não houve prisões, execuções ou expulsões. Porque aqui chamamos de devido processo, ou seja, deve haver um processo para que isso comece. E existem etapas, existem passos pelos quais é obrigatório passar. Isso é demorado, isso é irritante. Sim. A eleição de novembro de 2020 vai depender se ela é justa ou não e do estado da economia. A esquerda sabe disso. Eles sabem de duas coisas. Primeiro, que há uma enorme previsão de crescimento na produção de petróleo e gás natural. Em segundo lugar, a desregulamentação e a redução de impostos são proporcionadas por esse grande e maravilhoso projeto de lei que entrará completamente em vigor em 2026. Mesmo se só metade dos 10 trilhões de dólares prometidos em investimentos estrangeiros forem investidos, ainda será muito, 7 ou 8 vezes mais do que Biden conseguiu em seu último ano no cargo. Se você juntar tudo, a economia que está florescendo agora na Black Friday após o Dia de Ação de Graças conseguiu quase 11 bilhões de dólares em vendas online. Foi um recorde. Não apenas melhor do que no ano passado, nesta época, sob o governo de Biden, mas melhor do que quando A economia já está forte e você pode imaginar que esses catalisadores e esses incentivos que estão vindo, desregulamentação, redução de impostos, investimentos estrangeiros em grande escala, a deportação de 2 milhões de pessoas dos Estados Unidos todos os anos que provavelmente recebiam previdência social e estavam envolvidas em muitos casos de crime. Você sabe que a economia vai crescer em 2026 e a esquerda também. Qual é a estratégia deles? A esquerda sabe perfeitamente bem o que exatamente leva ao bem-estar do povo. Se sabem o motivo, agem ao contrário. Um motivo muito simples. Senhores, é mais fácil governar se dependermos do governante. Marx escreveu que enquanto a burguesia tiver dinheiro, eles não vão conseguir.
Portanto, é necessário sugar o dinheiro com impostos e outras formas, porque caso contrário eles não ficam dependentes. E é difícil governar um. Como você pode persuadi-lo a mudar para o comunismo? Quando se tornarem dependentes, agirão como crianças, gritando, urrando e beijando, o que você poderá oferecer? Pelo menos para aqueles que podem dar ou não dar dinheiro e outros bens a eles. Os democratas tentam manter o príncipe das trevas chamado Donald J. Trump. Demonizem Doge, persigam o ICE, montem um teatro de rua, desordem, chamem-nos de Gestapo, digam que são piores que Hitler, vão contra a Guarda Nacional, que limpou Washington, convoquem resistência em massa, digam que é ilegal, fechem o governo, fechem por 40 dias a mais do que nunca na história, fechem sem nenhum propósito. Não resultou em nada, né? Supostamente não resultou em nada, foi um grande fracasso. Senadores do Partido Democrata e os representantes fizeram um vídeo que eles digam isso aos soldados americanos, a todos os 3 milhões de militares ativos. Você não precisa obedecer a ordem se pelo seu conhecimento jurídico e de jurisprudência for uma pessoa comum. Ele manda atravessar a colina, mas não preciso, é ilegal e causa tumulto. E o prego dos arquivos de Epstein, você tinha arquivos de Epstein. Saiba que Donald Trump o excluiu do seu círculo de amigos, mesmo antes de ele ser acusado de qualquer coisa. Mas cerca de 80 ou 90% das pessoas estão nos chamados arquivos de Epstein. São e-mails, mensagens de texto, registros judiciais e possivelmente arquivos da Receita Federal. Mas 80 a 90% são democratas. É por isso que isso não foi divulgado durante o governo democrata. Não importa se são os arquivos Epstein, é o caso Epstein. Donald Trump finalmente afirma, ok, eles foram publicados. E o que ouvimos? Silêncio, talvez um pouco sobre Larry Summers, sobre democracia, mas silêncio. Por que os esquerdistas não querem que todos os nomes sejam publicados novamente? Porque eles têm mais doadores democratas do que Trump tem doadores republicanos que falam sobre isso. Então esses arquivos de Epstein, como o lockdown, como as ruas, como todos esses vídeos, como todo esse vocabulário sujo, eles foram criados apenas para uma coisa. Um único motivo, um único objetivo, distrair sua atenção da economia. Que tipo de Victor David Hanson é exatamente compreensível? Até uma criança pequena pode ser compreensível. Isso é clareza de pensamento. Isso vai para a clareza de expressão, ou melhor, isso vai para a clareza de expressão. O que eles fazem é distrair os eleitores dos sucessos de Trump, especialmente na melhoria da vida dos cidadãos dos Estados Unidos. O gás natural caiu 10% as passagens, 10% os ovos, 40% produtos agrícolas, vegetais e frutas, 7%. Eles ainda não ficaram mais baratos. Carne, aves, peixe, pão, leite, café, o que mais? Doces, né? Segundo estimativas do Banco Mundial, organização ligada à Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos da América, os preços de energia e agricultura caem muito no terceiro e quarto trimestres de 2026. Esses não são os produtos finais, mas sim seus componentes. Depois virão as mercadorias. Óleo, gasolina, querosene e diesel vão cair 12%. Se nada acontecer, como algum tipo de conflito internacional com a guerra, com queima de poços, certo? Grãos, óleo e outros chamados alimentos e matérias-primas vão cair de 5 a 6%. Carros, eletrodomésticos, eletrônicos. Mas até o verão de 2026, ou seja, até a época de formação de opinião sobre as eleições de novembro, não são esperadas mudanças significativas. E, portanto, a equipe de Trump vai tentar fazer algo que anime as pessoas. Bem, antes de tudo, Trump vai enviar 7 cheques para 2.000 adultos e, se não me engano, para 600 crianças. Bem, digamos que há uma família, 2 adultos, 2 crianças. Sim, então seriam 5.200 para a família, um presente. Esse é um presente muito bom. Na verdade, nem é um presente. É o que diz. Compensação pelas suas despesas e pelos seus deveres, Trump vai reduzir os deveres.
Acho que ou agora ou antes do Natal, ou imediatamente depois do Natal. Para 200 tipos de produtos para baixar os preços, Trump vai oferecer a oportunidade de retirar. Isso é chamado de quantidade por causa de algumas reações. Sobre isso, Pontezia, sobre nós, Ramika, há impostos federais, por assim dizer. Impostos, digamos, federais existem sobre a gasolina, sim. Ele também pode pedir para os chamados estados vermelhos reduzirem ou suspenderem temporariamente o imposto sobre vendas. Além disso, ninguém pode prever o que o presidente Trump vai fazer, porque para prever o que o Trump vai fazer, é preciso ter a imaginação e o talento dele. E agora, senhores, inscrevam-se, toquem o sino e vamos esperar pelas próximas mensagens em vídeo. Até logo!